Então, galera, vamos aos fatos. Eu estou tratando uma tuberculose. Sim, é verdade. Bom, vamos desde o início para vocês. Meu tratamento já tem 1 mês, então fiquem tranquilos, eu não transmito mais tuberculose. Para quem não sabe, o tratamento da tuberculose dura 6 meses, e depois de 2 semanas tratando, você já não transmite mais, tá bom? Já voltei ao trabalho, já tô fazendo tudo normalmente, eu esperei esse tempo aí passar, mas só pra deixar claro também, em nenhum momento eu fiquei mal, tá? Eu fiquei do jeito que eu tô aqui a todo momento, antes, durante e, né, estamos no durante ainda. Mas enfim, o tratamento é com antibiótico durante 6 meses, tá? Então, eu estou tratando. Tá, e como que eu descobri? Bom, basicamente, quem é da área da saúde sabe, a gente tá muito sujeito a isso, porque eu várias vezes, em cada plantão, eu tenho muito contato com muitos pacientes com tuberculose. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sempre tive a certeza de que eu teria tuberculose, eu sempre achei que eu teria. Eu sempre, assim como eu tenho certeza que muitos aqui ficam assim, não, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Glória a Deus, Ele cuida, porque poderia ter sido muito pior. E não foi. Então, assim, mas é mais pra servir de um alerta, porque pra gente se cuidar, porque a gente acha que isso não vai acontecer, mas acontece, tá? Então, basicamente, eu comecei com um quadro de tosse há mais de 1 mês, e eu comecei a estranhar, porque eu achava que era uma sinusite a princípio, porque meu rosto estava muito pesado, cabeça doendo, e aí eu comecei tosse, espirrar e febre. Eu não sou de ter febre, eu não tenho febre nunca na vida. E aí eu comecei a achar estranho. E aí, um belo dia, eu tinha plantão no dia seguinte, e eu falei assim, cara, isso depois de já ter terminado com um pote de xarope e uma cartela de corticoide, tá? Não melhorei. Aí eu falei assim, eu tinha plantão no dia seguinte, eu falei, cara, eu tô cansada, não quero trabalhar não sei o que, vou passar o plantão. Mas eu falei assim, não, eu vou plantão porque eu quero fazer uma tomografia. Porque, olha só, pra vocês terem noção, eu não achei que fosse dar nada. Aí eu falei assim, pô, eu vou no hospital particular, vou falar que eu quero fazer uma tomografia do pulmão, eles vão falar que eu tô louca, né? Aí eu falei assim, não vou procurar o hospital particular, meu plano, né? Eu falei, vou no trabalho eu faço, não vai dar nada, vida que segue, bababá, ninguém vai saber, morreu o assunto. Gente, no dia seguinte eu fui plantão, aí eu fiz a tomografia, mas eu tava tão achando que não ia dar nada, que eu fiz a tomografia, eu saí do tomógrafo, eu voltei pra sentar, porque eu ia estudar. Ai, meu Deus, tá balançando, porque tava no meu horário de almoço. Falei assim, vou estudar, vida que segue. Aí eu desci, aí a imagem tava carregando, e a imagem não carregava, eu, tá bom. Quando eu sentei pra estudar, a imagem carregou. Só que ela não estava carregada 100%. Tinha carregado o topograma, que é só aquela imagem como se fosse um raio-x. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Mas eu pensei em pneumonia. Aí eu comecei a rodar a tomografia, quando carregou a imagem, só que ela tinha carregado, eu não sei os termos direito, tá, gente? Mas, tipo, não era na incidência correta pra gente ver pulmão. E a outra ainda estava carregando. Então, tipo assim, eu conseguia ver algo no pulmão, mas não estava perfeito para ver o pulmão, basicamente assim. E aí, quando a imagem carregou na incidência de pulmão, eu vou postar meu pulmão aqui pra vocês. Eu falei assim, eu tenho mais 5 minutos de vida. Gente, meu pulmão, desculpa, se eu posto meu pulmão aqui, vocês vão ficar apavorados. Tipo, nossa, como é que essa pessoa tá viva? Aquelas exageradas dessas. Mas eu olhei meu pulmão e falei assim, não é possível, trocaram o meu pulmão e botaram o pulmão de outra pessoa no meu nome, só pode ser isso. Aí eu comecei a tremer igual vara verde. Subi correndo com o radiologista. Aí eu encontrei 2 médicas amigas minhas, elas me viram. Eu tava dessa cor aqui, ó. Apavorada, gente. Quando é com a gente, a história muda, tá? E aí, enfim, fiz a tomografia, eu falei com o radiologista, aí ele, ó, assim, pode ser que seja uma tuberculose, eu não descartaria uma tuberculose, porque pelo meio que a gente tá. Mas quem é da área da saúde sabe que a tuberculose, ela tem um padrão muito específico, quando já é uma tuberculose que já tá há algum tempo, ela tem um padrão muito específico, que fica tipo uma caverna no pulmão. A minha não tinha isso ainda. Então não dava pra olhar 100% e falar, é tuberculose. E eu não tinha uma clínica assim tão sugestiva, sabe? Eu não achei que eu estava... Eu sei, eu até engordei um pouco, mas eu estava muito magra. Eu não estava achando que eu estava emagrecendo mais, mas as pessoas ao meu redor depois falaram que estava. Eu não via isso. E, além disso, eu não estava tendo febre à madrugada. Eu tive uma vez febre e acabou. Então, assim, eu, sinceramente, achei que não era nada. Eu falei, não, poxa, pneumonia. E aí, em comum acordo com outras pessoas, falei, vamos tratar uma semana de pneumonia. Beleza, tratei 1 semana de pneumonia. Ah, Nicole, mas como que a gente faz pra saber se realmente é tuberculose? Bom, o padrão ouro, né, pro diagnóstico de tuberculose, é um escarro. O que é o escarro? Você escarrar, botar o catarro pra fora, e aí eles analisam o catarro e vão ver se tem tuberculose ali ou não. Só que eu não estava tossindo uma tosse secretiva, era uma tosse muito seca. Isso, inclusive, foi um detalhe pra eu achar que tinha alguma coisa estranha acontecendo comigo. Porque era uma tosse, gente, que ela vinha do fundo da minha alma. Não era uma tosse... Gente, vinha assim... Falei, gente, vou me rasgar por dentro. Foi uma tosse diferente do que eu já tive. Ah, enfim. Beleza.
tratei uma semana de pneumonia. Eu falei com o pneumologista, ele falou assim, não, quando você terminar uma semana de tratamento, na segunda-feira, a minha semana de tratamento terminaria na quinta-feira, sexta eu trabalharia. Ele falou, na segunda-feira você vai no hospital pra gente repetir a tomografia e ver se tá a mesma coisa, se tá pior, melhorou, não tá, enfim. E aí, o que eu fiz? Ansiosa do jeito que sou, na quinta-feira acabou meu tratamento, na sexta-feira eu fui trabalhar de máscara N95, não tirei em nenhum momento, comi, botei a máscara, trabalhei com a máscara e fiz a tomografia assim que eu cheguei. E aí, a imagem tava um pouco pior. Aí, gente, daí pra frente foi só pra trás, tá? Aí eu liguei pro pneumologista e falei, amigo, papo de estampa de camisa. Aí ele falou assim, não, então amanhã você vai no hospital particular, a gente vai te internar pra você fazer uma broncoscopia. O que é uma broncoscopia? A broncoscopia é como se fosse, gente, esdrúxulamente falando, uma endoscopia com uma câmera que entra dentro do seu pulmão e joga um líquido, soro, joga soro dentro do pulmão pra formar um líquido pra mandar pra análise. Já que eu não estava escarrando, essa seria a outra opção. E aí, fiz isso. Internei, fiz esse exame super rápido, fui anestesiada, mas foi muito tranquilo, gente. A única parte chata do exame é que você acorda. Gente, parecia que eu tinha passado 3 meses chorando. De tão inchado que tava meu olho, de tanto que tosse. Que você, é como se você fosse afogada, né? Tipo assim, entrou água no seu pulmão. Você acorda com reflexo de tosse tossindo muito, 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 muito. Essa foi a única parte chata do exame, mas também tudo bem, nada poderia ter sido muito pior. Enfim, beleza. Fiz, e aí eu tive alta no mesmo dia do hospital, fui pra casa. No dia seguinte, saiu o resultado, gente. Quando eu vi o resultado, gente, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal porque, por mais que eu tivesse certeza, eu ainda tinha uma esperança de que não fosse. Mas, enfim, saiu o resultado, tá tudo bem. E eu fiquei... Isso foi a parte mais chata pra mim. Porque eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei muito triste porque foram tantas coisas que veio na minha cabeça, eu me senti tão mal comigo mesma, no sentido de, tipo assim, nossa... Olha até que ponto você se descuidou. Tipo, você tá com tuberculose. E diga-se de passagem, eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu não sou uma paciente imunocomprometida. Então, assim, foi realmente um descuido meu comigo mesma que eu fiquei doente. E isso pesou muito. A minha cabeça ficou bem lelé da cuca por uns dias, mas eu já tô bem. Até porque eu tô vindo aqui falar isso com vocês. E, novamente, eu não fiquei mal em momento nenhum. Eu descobri bem no início, então foi tudo muito brando. Mas eu fiquei bem chateada com... o descaso que eu acho que eu dei pra minha saúde. E, tipo assim, eu comecei a ficar meio mal, porque eu falei, cara, eu tô me cobrando tanto nesse ano de prova de residência, que eu acho que isso contribuiu muito. E eu comecei a ficar, tipo... Não sei explicar, gente. Porque, assim, eu tô há 6 anos, mais de 6 anos, lidando com os mesmos pacientes, o mesmo perfil de paciente, eu nunca tive nada, sabe? Justamente nesse ano, eu comecei a falar, tipo, cara, por que eu? Por que justamente nesse ano que eu sentei pra estudar, minha vida virando de cabeça pra baixo? Enfim, eu comecei a me culpar e querer entender o porquê, né, de uma coisa que não tem explicação. Assim, por que você? Porque você não se cuidou, basicamente. Enfim, e é isso. Não tem muito mais o que falar, era só pra contar isso pra vocês. E um alerta, né, tipo, façam o básico, usem máscara. Não tomem um susto como eu tomei, porque parece algo simples e graças a Deus, no meu caso, foi algo simples. Agora eu só tenho que tomar remédio todo dia, mas isso não é nada perto do que poderia ter sido. Enfim, é só pra se cuidar, sabe? Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente até a hora que acontece, tá? E é isso. E pra gente, o principal. Gente, eu lido com muita tuberculose e eu nunca achei que eu fosse me sentir tão... Não é nem mal, é tipo assim... Eu me senti... Eu vou explicar a situação pra vocês. Por exemplo, você chega num lugar e todo mundo te olha. Eu me senti assim. Porque quando eu cheguei no hospital particular, eu expliquei pra eles na recepção que eu tava com essa suspeita, que não sei o quê. Gente, eu me senti tipo assim, nossa, eu sou um OVNI. Eu sou um vírus potencialmente fatal e tá todo mundo querendo me evitar. Eu tô dizendo assim, vírus no sentido de achar que as pessoas estavam me vendo assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô falando que a tuberculose é um vírus. Mas enfim. E aí eu, tipo, saí da tomografia. Eu acho que as pessoas que estavam dentro da tomografia viram o meu pulmão, né? Enquanto eu fazia a tomografia. Que quando eu saí, tinham 3 mulheres assim me olhando. Eu, meu Deus do céu, gente. E aí eu fui pra um quarto de isolamento respiratório. Foi toda uma situação que eu me senti tão... Parece como se fosse coagida, sabe? Foi muito estranho. Mas, óbvio, ninguém me tratou mal por conta disso. Inclusive, eu fui muito bem tratada em momento nenhum. Mas a gente se sente assim. Eu acho que a gente já sabe do nosso diagnóstico. E aí a gente acha que as pessoas estão... Então, o que eu queria falar com isso é tenham empatia com as pessoas. Porque vocês acham... Na cabeça de vocês não é nada. Vocês só estão se protegendo. Mas, às vezes, as pessoas olham com um olhar estranho, sabe? Falam coisas não legais. Então, é só mesmo pra... Enfim, é só pra ter empatia, que eu acho que isso é muito importante. E o paciente se sente... diferente quanto a isso. Mas basicamente esse foi o meu raciocínio. Vocês nem esperavam por isso, né, gente? Eu sei. Nem eu esperava por isso. Mas eu acho que foi basicamente isso. Eu não deixei de falar nada.
E eu acho que é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida aí. É isso, galerinha. Sim, é verdade. Tá tudo bem. E outra coisa, que eu já falei e vou repetir, eu não transmito mais. Não precisam ter medo de mim, tá bom? Obrigada.